Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta semana que o governo vai isentar quem recebe até 2 salários mínimos do pagamento do imposto de renda. Essa mudança seria na tabela de isenção e, segundo ele, seria feita para se ajustar ao aumento do salário mínimo. Para a gente entender o que significa essa isenção, quem vai ter direito, recebemos agora de forma remota o Dr. Valmir Falcão, que é economista. Boa tarde, doutor Valmir, seja muito bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez é um prazer falar à TV Meu Norte, a esse tão conceituado programa, e sempre aqui às ordens, tá? Vamos lá, a temática de hoje é que o presidente Lula, isso aí é uma promessa de campanha, desde a campanha, que ele vem prometendo isentar, principalmente a população, quem ganha até R$ 5.000, isso foi uma promessa. Então, com a isenção, o que ele está prometendo, o que ele disse ontem? Que vai prometer isentar aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Isso facilita porque ele vai melhorar e vai evitar que mais de 2 milhões de contribuintes, de pessoas, de trabalhadores, paguem o imposto de renda. O que, na realidade, essa tabela do imposto de renda ela não vem sendo atualizada desde 1996. Ou seja, segundo a Unafisc, que é a União dos Fiscos, né, a União dos Auditores Fiscais da Receita Federal, essa tabela está desatualizada em 149%. Ou seja, o valor é muito alto. E o governo não vem atualizando essa tabela e fazendo com que muita gente que ganha até quase menos de 2 salários mínimos está pagando imposto de renda. Existe um cálculo aí que foi feito que a pessoa que somar, a pessoa que vai pagar Bolsa Família, que 2, 3, 4 anos, vai ter que pagar imposto de renda. Imagina você receber uma transferência e pagar imposto de renda. Então é totalmente contraditório. Então por isso que o governo precisa fazer um estudo e fazer a elevação da isenção do quem ganha até 2 salários mínimos. Hoje, nós estamos funcionando para 2024, é o seguinte, está isento quem ganha até R$ 1.903,98. E foi para R$ 2.112. Então, para 2024, o imposto de renda vai isentar aquelas pessoas R$ 2.112,90. Com a promessa do presidente Lula, esse valor vai aumentar para 2.824. Então é um valor significativo, como aqui falei, vai evitar que mais de 2 milhões de contribuintes paguem imposto de renda. Agora, quem ganha de 2.112 a 2.826 paga aí uma alíquota de 7,5% e tem uma dedução de 158. E assim, sucessivamente, até quem ganha 4.664, que paga aí uma alíquota máxima de 27,5%. Atualmente, doutor Valmir, como funciona esse desconto, esse pagamento do imposto de renda e como fica, quais serão os critérios para essas pessoas que se enquadrarem nos 2 salários mínimos? Na realidade, o Ministério da Economia, da Fazenda, está fazendo uma análise, né, para elevar essa situação. Ainda não foi definido, porque o presidente Lula prometeu, semana passada, num congresso lá em Salvador, na Bahia, que isentaria aqui até 2 salários mínimos. E vai levar e passou para o Ministério da Fazenda fazer o estudo. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele quer diminuir aí mais ou menos em torno de quase 2 milhões de pessoas para isentar. O que precisa fazer é que, se o governo fazer isso, ele vai ter aí, digamos assim, uma falta de arrecadação de quase 335 milhões de reais. Né? Então, assim, o que o governo está precisando fazer... Agora, qual é a minha orientação e entendimento? O que o governo precisa fazer é buscar compensar isso através de outros impostos. Porque o brasileiro já paga muito imposto. E você ganhando 2.102, ainda pagar imposto de renda é muito... o que ele precisa é manter uma progressividade na tabela e aquela história. Paga mais imposto de renda quem ganha mais. E isenta as pessoas que ganham um valor de até 2 salários mínimos, conforme ele está prometendo aqui. Caso assim, essa isenção seja concretizada, quais são os impactos na economia do país no geral? Na realidade, o impacto, como aqui falei, será, segundo o Ministério da Economia, da Fazenda, algo em torno de 334 milhões de reais. Mas isso aí é muito pouco para a receita da União. O que o governo precisa é procurar compensar isso, fazer uma compensação em outros impostos e diminuir a tributação das pessoas que ganham um pouco. Porque a gente já paga muito imposto. A tributação sobre o consumo, a tributação sobre a renda, a tributação sobre o patrimônio. E você
pagar imposto de renda, ou seja, pagar o imposto sobre a renda de um salário que não é o suficiente para arcar com as nossas necessidades básicas, segundo a Constituição, eu acho muito, digamos assim, muito elevado para o governo. Eu acho que essa iniciativa é válida e precisa fazer a atualização dessa tabela do imposto de renda. Precisa dessa atualização. Doutor, falamos dos impactos negativamente na arrecadação e positivamente. Quais são os benefícios econômicos caso se concretize essa isenção? Vamos lá. Os benefícios econômicos você melhor dar uma distribuição, uma justiça fiscal para aquelas pessoas que ganham. E a situação, o que a gente vê? A nossa economia ela é baseada na economia de consumo. Então, quando você dá mais, você solta mais dinheiro para a sociedade, você melhora a renda da sociedade, o governo recebe isso através de imposto. Porque a nossa economia é sobre o consumo. Então, você vai comprar o supermercado, você vai comprar um serviço, e isso melhora a arrecadação. Ou seja, o governo diminui de um lado, mas ele arrecada por outro. Isso seria o benefício econômico, porque a nossa tributação é mais sobre o consumo. Existe um prazo aí definido para esse estudo, para o governo dar algum tipo de resposta? Eu creio que até a partir do mês de fevereiro e março, quando começar o programa da Receita Federal, do Imposto de Renda, eu creio que o governo já tem um funcionamento sobre isso. Mas o que é bom dizer para a população é que hoje, até R$ 2.112,90 é isento de imposto de renda. E o governo está querendo aumentar isso, segundo a promessa do presidente Lula, para até 2.824. E, até o final do seu mandato, isentar até aquelas pessoas que ganham R$ 5.000, conforme está no seu programa de governo. Fazendo um levantamento, uma análise desse primeiro ano de governo, o que o senhor vê de maiores impactos na economia, doutor Valmir? Na realidade, a economia, como muitos analistas preveram, a economia cresceu, nosso PIB cresceu. Nosso PIB cresceu, o que precisa fazer mais é distribuir melhor essa renda. A renda é muito concentrada na mão de poucos. Ou seja, a nossa distribuição de renda é muito desigual. Há muita pobreza no nosso país, há muita dificuldade. O que o governo precisa já iniciou com a reforma tributária, que já foi um grande marco, porque ela vai simplificar os impostos, mas não vai diminuir a carga. E o que o governo precisa fazer é buscar leis complementares no sentido de tributar mais as pessoas, ou seja, dar mais progressividade para quem ganha, tributar mais a renda, tributar mais o patrimônio e diminuir a tributação sobre o consumo. Doutor Valmir, muito obrigada pela sua disponibilidade por conversar com a gente. E sempre me coloco à disposição. Forte abraço. A gente conversou com o doutor Valmir Falcão, que é economista, sobre essa possibilidade de isenção do imposto de renda para a faixa brasileira que ganha até 2 salários mínimos.